irmãos, que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Sim, esteja presente na sua casa, no seu lar. E hoje aqui não é diferente. Nós estamos aqui através do YouTube. Peço para você já se inscrever no canal, já ir compartilhar com os amigos, participar deste canal Igreja Apostólica Semeando Unção, para que você e sua família possam ser mais abençoados que vocês já estão abençoados. Então este canal no YouTube é exclusivo para pregação, para o anunciar do Evangelho. Um Evangelho que salva, que cura e que transforma. E através do dia de hoje estamos realizando o estudo do Apocalipse. E hoje chegamos no Apocalipse capítulo 5. Então, para você que está agora assistindo este canal, participando deste canal, se inscreva. @Semeando Unção no YouTube. E você que já está aqui no YouTube, se inscreva, por favor, neste canal. Vamos lá, meus irmãos. Vamos para o estudo do Apocalipse, onde podemos encontrar, entender, compreender a vontade de Deus para nossas vidas. Porque assim Deus quer. Deus quer algo bom para nós, porque Ele é bom. Assim está escrito. Deus é Pai e Ele não dá uma cobra no lugar de um alimento. Deus é bom e maravilhoso. E hoje, através da leitura do Apocalipse, possamos entender, compreender a vontade de Deus para nós. Tá bom, meus amados? Então, sem mais demora, vamos para o livro do Apocalipse. No capítulo 1, no capítulo 5 e versículo 1, está escrito assim a palavra de Deus: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Perceba, olha como é interessante. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aí, meus irmãos, nós damos um pulinho lá em João capítulo 5. Vamos ver o que está escrito aqui, João capítulo 5? João capítulo 5, versículo 39. Vamos ver o que está escrito aqui. Disse-lhe Jesus: Examinai a Escritura, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ouça, entenda o que está escrito em João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vos cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Porque se você observar Apocalipse capítulo 5, versículo 1, ele está dizendo a respeito de um livro que é escrito por dentro e por fora, que está diante do trono de Deus, que é o julgamento de Deus, que é o trono, o juizado de Deus, mediante ao planeta, ao universo. O julgamento de Deus não é só para os homens. Ele diz que o selo, a escritura, o julgamento é para todo o sistema dos planetas, do universo. E aqui, irmãos, está dizendo: eis que o livro é escrito por dentro e por fora. Ora, meus irmãos, a Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia, ela é escrita por dentro e por fora, ou seja, dos dois lados da capa. Ela é escrita do lado de cá, é escrita do lado de lá. Por quê? Porque é uma coleção de livros. E tem muitos livros na Bíblia. São vários livros. Por isso, uma necessidade de escrita de todos os lados. Porque há muitos versículos e há muitos capítulos. Mas o que você tem que entender a respeito do livro que está escrito por dentro e por fora? O que está escrito em João capítulo 5, versículo 39. Examinai a Escritura, porque ela tem a ciência, ela é a luz, ela é lâmpada para nós, seres humanos.
Aí, o que dá para nos entender a respeito do Apocalipse capítulo 5, versículo 1? Que assim como lá no universo, assim como lá no trono de Deus, tem os livros escritos por dentro e por fora, aqui no planeta Terra temos também esse mesmo livro que irá nos salvar ou nos condenar. A Bíblia, irmãos, esse livro que é escrito por dentro e por fora, ele tem o poder, ele tem a capacidade, ela tem a capacidade, esses livros têm a capacidade de levar você diante do trono de Deus e receber a coroa da vida, como também, se você desprezar esse livro, se você desprezar estes livros, a Bíblia, aí, meus irmãos, aí, como diz a Escritura, se ouvir a voz de Deus, não endureçai o vosso coração. Por isso que eu sempre estou dizendo, anunciando, falando, irmãos, examinai a Bíblia, porque nela tem o sentido da vida. Assim como em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, está dizendo que um livro diante de Deus está selado, escrito por dentro e por fora, aqui diante de nós, seres humanos, também nós temos esse livro, que é a coleção da Bíblia, que está escrito por dentro e por fora, que pode levar você para a vida eterna, como também pode condenar você para a prisão eterna, onde há choros e ranger de dente. Porém, se você observar o que está escrito neste livro e guardar o que está aqui dentro do seu coração e assim praticar, aí você terá o privilégio de receber a coroa da vida. Como também você se endureceu o vosso coração, se endureceu o coração e não guardar aquilo que está aqui, aí, meus irmãos, lamentável. Vamos para o versículo 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Preste atenção, isso serve para nós crentes, isso serve para nós que buscamos o poder de Deus. Ouça o que está escrito aqui, ó. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aí para você crente que está chorando, murmurando, maldizente, para você crente, eu vou lá em Salmos, Salmo 91, versículo 11, que está escrito assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Veja, ouça, escute, preste atenção. Apocalipse capítulo 5, versículo 2. Apocalipse capítulo 5, versículo 2. Está dizendo: e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aí lá em Salmos capítulo 91, versículo 11, ele disse: eis que eu dou ordem aos meus anjos para te guardar. Veja, ouça que tem anjos fortes diante de Deus para guardar os homens, aqueles que de bom agrado buscam a Deus, aquele que de boa fé acredita em Deus, aquele que confia no Senhor. Talvez você tenha duvidado de você mesmo, mas aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 2, a palavra de Deus afirma que anjos fortes diante de Deus está. E esse anjo forte pode ajudar qualquer um a qualquer momento, basta você acreditar e buscar por essa palavra e por essa esperança. Vamos para o versículo seguinte. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Presta bem atenção.
Ninguém na Terra, ninguém no universo foi capaz, ninguém foi capaz de sequer olhar para o livro. De sequer olhar para o livro. Por isso que eu falo que a Bíblia ela é só entendida, a sua compreensão é fácil, mas só é fácil para aqueles que amam a Deus, que buscam a Deus de todo o seu coração. Aí a Bíblia é revelada para esses. Porque está escrito, vamos lá, vamos para 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, vamos ver aqui, está escrito, porque assim, nem sequer olhar para ele. Aí, irmãos e amigos, você que está agora me vendo e ouvindo, quando você tem filhos, quando você tem esposa ou marido, quando você tem alguém que faz parte da tua parentela, conforme está escrito, todo aquele que não amar sua parentela é pior do que descrente. Aí, amigos e irmãos, tem um livro diante de Deus, ninguém consegue olhar nem para ele, nem desatar os seus selos. Por quê? Porque aquilo que é de Deus é santo. O livro com os seus selos é santo. É santo. E ninguém consegue olhar para ele. A mesma coisa nós podemos analisar e testificar em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, que diz assim: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Observa, amigos e irmãos, observa que diante de Deus tem um livro selado, santo, que ninguém consegue olhar. Isso aqui dá um exemplo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, para aqueles crentes que têm ciúme da esposa, para as crentes que têm ciúme do marido, que têm ciúme de tudo, não toca ali, não toca aqui, não acredita que o seu marido é santo, e que a santidade está diante dele, e que o temor do Senhor está sobre ele, a ponto dele não fazer atos criminosos. Assim sucessivamente são o marido com a mulher, o marido crente, que sabe que ele é de Deus, ele é cheio de Deus, e por ele ser cheio de Deus, ele torna a sua esposa santa, porque o corpo do santo santifica o seu cônjuge. Mas aí ele fala: não, a minha mulher é santificada porque eu busco Deus, o meu Deus está sobre mim, e eu sou a carne da minha carne junto com minha mulher, tornando-se ela também santa, ao ponto de eu confiá-la nela, ao ponto de eu acreditar que ninguém vai tocar nela, e se tocar, será a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Tocaram na mulher de Abraão e todos ficaram enfermos, porque Abraão, por ser santo, santificou a Sara. Assim também, irmãos, aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, dá um exemplo do que é Apocalipse capítulo 5. Vamos lá de novo, Apocalipse capítulo 5, versículo 3, que diz: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Veja, ouça a santidade dessas escrituras, a santidade, o temor deste livro. Assim também é com todos aqueles crentes que têm Deus, e através da sua santidade, do temor de Deus que há sobre ele, também atinge, pega, contamina, para melhor, é óbvio, os seus filhos, as suas esposas. Saiba disso, irmão. Se você é um marido e você tem ciúme da sua esposa e você se diz crente, saiba que você está bem longe de casa. Porque o crente que é santo, ele santifica a sua esposa ao ponto da sua esposa ter temor do Senhor. Ter temor do Senhor. E isso é muito importante você acreditar e você conhecer isso. Vamos para o versículo seguinte.
E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Veja a santidade. Agora, o importante que nós possamos analisar nesse versículo 4 de capítulo 5 de Apocalipse, que o escritor diz: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Agora a esperança do crente nunca morre. Entenda uma coisa, vocês que estão aqui me assistindo através deste canal no YouTube. Entenda algo, a esperança do crente nunca morre. Paulo disse: guardei a fé, combati o bom combate, sei que ele é digno para guardar o meu depósito até aquele dia. Por isso que eu digo para vocês que a esperança do crente não morre. Ao cheiro das águas frutíferas de novo. O crente pode passar pelo vale da sombra da morte, mas sempre Deus vai ajudar o crente. Por isso que eu digo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz ao ponto de dar vida aos mortos, como diz Ezequiel 37. A palavra de Deus ela é poderosa para dar vida aos vasos quebrados. Por isso está escrito aqui em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Assim também, irmãos, é o que eu acabei de dizer. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Vamos para o versículo seguinte. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 agora. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ouça, veja, entenda, compreenda o poder de Deus que vocês estão recebendo neste momento. Aí nós damos um pulinho lá em Mateus capítulo 28, que é lindo e maravilhoso ouvir e ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 5, aí está escrito bem assim: mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi morto. E ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Apocalipse capítulo 28, versículos 5 e 6. Mateus capítulo 28, repito, Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Aí a leitura do Apocalipse que nós estamos realizando, e eu acabei de ler esse versículo agora que disse assim: e disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aí lá em Mateus capítulo 28, versículo 6, disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele, a raiz de Davi, ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele, o pão da vida, ele, a pedra principal, ele, a fonte das águas, ele, a rocha que solta água, que jorra água. Vamos para o versículo seguinte, irmãos. E olheis,
E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Ai, eu vou ler de novo, porque é maravilhoso. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Agora presta atenção. Vamos lá em Gênesis capítulo 41. Glórias a Deus por isso, dê glórias também. Quanto mais glória, melhor para nós, para a nossa fé, é óbvio, porque não somos dignos de nada, mas mesmo não sendo digno, mesmo sendo do pó da terra, damos glórias a Deus. Agora presta atenção. Gênesis capítulo 41, versículo 40, o que está escrito ali? Olha para aqui, irmãos. Presta atenção nas minhas palavras, que eu vou ler o que está escrito em Gênesis capítulo 41, versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Presta atenção aqui. Presta bem atenção. Aqui foi Faraó dizendo para José. Faraó disse: tu serás maior do que eu em todo o Egito. Agora, somente quando eu estiver no trono, aí eu serei maior do que você. Aí nós estamos no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, que está escrito assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, e que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Aqui, irmão, nesse versículo aqui, dá um exemplo do que é Jesus Cristo, que abriu os braços numa cruz, tiraram da cruz, colocaram no sepulcro, mas ele ressuscitou. Para que Jesus Cristo ressuscitou? Para salvar, para libertar, para curar, para purificar, não só os seres humanos, como todos os seres universal, todos os seres do planeta, que ele queira fazer tais coisas, ele faz. Por quê? Porque ele herdou todo o poder e autoridade. Faraó disse para José: olha, tu serás poderoso no Egito, tu governarás tudo, e todo o poder e autoridade eu te dou, mas quando eu estiver no trono, sentado, aí eu serei maior que você. Assim Deus fez com Jesus Cristo, o seu Filho. Todo o poder e autoridade Deus deu para Jesus Cristo, para governar, para purificar, para salvar, para curar, para fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, o tempo que Ele quiser, o momento que Ele quiser. Jesus Cristo tem esse poder. Agora vamos para o versículo seguinte, irmãos e amigos. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Agora, se nós, seres humanos, prestarmos bem atenção na Bíblia, na palavra de Deus, olha o que está escrito em Êxodo 3, versículo 5. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Disse Deus a Moisés, e disse: não te chegue para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ouça, preste atenção aqui. Ele disse: não te chegue para cá.
em Êxodo 3:5, não te chegue para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Por que Deus falou isso para Moisés? Por que Deus falou isso para o amado e querido irmão Moisés? Porque Moisés era como nós, foi como nós, nasceu entre pecado do homem e da mulher, porque todos nós somos concebidos no pecado, mediante Adão e Eva. Todos nós cometemos erros e pecados, mas houve um que veio de Deus, habitou entre nós, como diz a palavra, o verbo era Deus e estava diante de Deus e veio para os seres humanos e habitou entre nós, tornando-se carne, sujeito ao erro, sujeito ao pecado, mas não cometeu, tornando-se assim o Cordeiro de Deus, puro, sem mancha, sem erro, sem contaminação, e levado à cruz, como ovelha muda foi levado, não reclamou, não xingou, não murmurou, e assim mesmo se entregou. Aí, irmãos, Apocalipse capítulo 5, versículo 7 diz: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Presta atenção, Deus não falou para Jesus: olha, tira o chinelo dos pés para se aproximar do trono. Deus não falou para Jesus: olha, vem cá, desata aí as sandálias, tira suas vestes, porque o trono é santo. Veja que diante de Jesus foi diante do Pai e pegou o livro diante de Deus. Por que Jesus fez isso? Porque Ele é digno, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida, porque Ele é a rocha, Ele é a pedra, Ele é o cordeiro, Ele é o sentido da vida. Por isso que Ele foi digno de chegar diante do trono de Deus, pegar o livro sem Deus reclamar, sem Deus falar não vai pegar, sem Deus dizer não pegue isso, não. Deus ficou só olhando. Por quê? Porque Deus ficou só olhando? Porque Jesus Cristo foi digno de tais atos. Jesus Cristo foi digno de fazer isso. Por isso eu aconselho você. Vamos para o versículo 8 de Apocalipse capítulo 5. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, prostrando-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Presta atenção aqui, meus irmãos. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Esse versículo de Apocalipse capítulo 5, que é o 8º, ele é muito importante para nós. Ele é de suma importância para nós. Porque está escrito aqui: e havendo tomado o livro, Jesus Cristo tomou o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Aí, irmãos, aí, amigos, nós iremos ler, glórias a Deus, 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que diz assim, orai sem cessar. Ouça, veja, entenda o que está escrito na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Veja, irmãos, veja, amigos, que está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8.
Havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, prostrando-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Por isso que eu prego todos os dias em todos os lugares, dizendo: pare de ser corrompido, para de ser enganado. Quando você é enganado a comprar Deus, a Bíblia diz aqui em Apocalipse que os anciões não estavam lá com o seu dízimo para apresentar diante de Deus. A Bíblia diz que os anciões não estavam com as ofertas para apresentar diante de Deus. A Bíblia diz que os anciões não estavam com sacrifícios do envelope na mão para entregar diante de Deus. A Bíblia diz que os anciãos não estavam com dinheiro, com ouro e prata para entregar diante de Deus. A Bíblia diz que ele estava com harpas de ouro, harpa de tocar, de fazer som, de sair música, de sair som, mas cheio das orações dos santos. Então você que não ora e tenta comprar Deus, tu está no caminho errado, tu está longe de casa. Quando os homens diz para você: olha, venda o seu carro, sua casa, dê aqui no envelope. Traga o seu dízimo, coloque aqui no envelope. Traga a sua oferta, coloque aqui no envelope. Deus dá um exemplo aqui de que o que está diante dos anciões, o que está diante de Deus é a sua oração. Por isso que disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar, porque está escrito: não fará Deus justiça aos seus servos, aos seus irmãos, aos seus escolhidos, aos seus crentes, que a ele clama de dia e de noite. Digo que depressa fará justiça. Digo que depressa. Agora a sua fé não pode estar no dízimo, não pode estar na oferta, não pode estar no sacrifício. A sua fé tem que estar na palavra que sai da tua boca, nas tuas orações. A Bíblia diz: entrai no quarto, feche a porta e ore a Deus, que Deus irá ouvir a sua oração. A sua fé tem que estar crendo que a sua palavra que saiu da sua boca, pedindo a Deus, Deus irá responder e ouvir. Por isso que Apocalipse capítulo 5, versículo 8, está te dando um exemplo disso. Vamos para o versículo 9, irmãos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de todas as tribos, línguas e povos e nação. Que versículo lindo, irmãos. É tão lindo, é tão maravilhoso esse versículo, que eu vou dar um pulinho lá em 1 João capítulo 1, versículo 7. Eu vou dar um pulinho lá em João, que está dizendo assim, simples e fácil. Como eu digo, a Bíblia, ela é simples de entender, basta você amar a Deus. Quem ama a Deus, a Bíblia é fácil a sua compreensão, porque o próprio Deus te ensina quando você lê. Quando você lê a palavra, o próprio Deus te ensina, te mostra, porque essa é uma forma prazerosa de Deus ensinar os seus servos. E diz assim em 1 João capítulo 1, versículo 7: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha, veja, ouça, irmãos e amigos, como é importante a leitura da palavra de Deus.
E cantava um novo cântico, versículo 9 de Apocalipse capítulo 5. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, línguas, povos e nação. Veja, 1 João capítulo 1, versículo 7, diz que Jesus Cristo, através do seu sangue, Ele nos lavou, nos lava a cada dia com o seu sangue dos nossos pecados. Como diz a própria palavra: irmãos, amigos, não pequeis, porque se vós pecar, temos um advogado diante de Deus Pai, que é Jesus Cristo, o Cordeiro. Aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz isso: com o teu sangue nos compraste para Deus, de todo povo, línguas, tribos e nação. Vamos para o versículo 10, Apocalipse 5. E para o nosso Deus nos fizeste rei e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Olha que maravilha. Preste bem atenção nesse versículo. Como nos demais, eu pedi para vocês prestarem atenção. Neste agora, eu peço que dobre as vossas atenções, que dobre o vosso olhar e o vosso ouvir. Porque diz a palavra de Deus: e para o nosso Deus nos fizeste rei, sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Aí, irmãos e amigos, vamos dar um pulinho lá em Apocalipse capítulo 21, que diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa, adornada para o seu marido. Presta atenção. Presta bem atenção. Presta bem atenção aqui. No capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: e para o nosso Deus nos fizeste rei, sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Aqui na terra, nós nascemos, crescemos e morremos. Só que a este poder que nos é dado, a essa limitação que nos é oferecida, ao nascer, crescer e morrer, alguns morrem cedo, outros morrem no meio, outros morrem no fim da decadência do corpo humano. Mas nesta localidade que estamos hoje, vivendo neste planeta Terra, é nos dada uma oportunidade de crermos em Cristo Jesus, o Filho de Deus, para que através dessa crença possamos criar uma esperança, possamos receber esta promessa, a fixar no nosso coração, como diz a palavra de Deus em Abacuque, como diz lá na Escritura: sela, Senhor, a tua palavra no meu coração, para que eu aguarde até aquele dia. Assim nos tornando pessoas crentes em Deus, para que quando Ele vier, quando Ele desejar e falar: hoje é o dia que eu vou buscar o meu povo, que eu vou ressuscitar o meu povo, para aqueles que estão mortos ressuscitarei, para aqueles que estão vivos eu levarei em vida a sua alma, porque está escrito: aonde estará o corpo, ali estará os abutres. A alma levada para Deus em vida, para um novo céu
e para uma nova terra. Isso é só para nós que cremos no sangue de Jesus. Isso é para aqueles, para mim e para você, que cremos no sangue de Jesus derramado numa cruz, que nos lava dos nossos pecados de dia e de noite, nos pecados anteriores e nos pecados atuais, porque somos carnes e a todo momento pecamos. Pecamos no olhar, pecamos no ouvir, pecamos no falar. Nós não somos perfeitos, mas aquele que foi perfeito, que derramou seu sangue na cruz, é capaz de nos ajudar, de te ajudar. E nós moraremos no novo céu e na nova terra. Aí diz o versículo 11: E olhei, e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhares de milhares, e milhares de milhares. Presta bem atenção. No versículo 10 de Apocalipse 5, versículo 11 de Apocalipse capítulo 5, e olhou, viu, e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciãos, e era números deles milhões de milhões e milhares de milhares. Olhei e ouvi. Olheis e ouvi. Presta bem atenção. Presta bem atenção aqui no que eu vou te dizer e mostrar. Lá em 2 Reis, capítulo 6, em 2 Reis, para você que está agora me vendo, me ouvindo esta pregação, 2 Reis, capítulo 6, no versículo 17, a palavra de Deus, que é viva e eficaz para nós, que pode nos trazer vida, diz assim: Eliseu, e orou Eliseu, por isso eu digo, ore sempre, ore sem cessar. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo, em redor de Eliseu. Irmãos, amigos, creia em Deus, porque a hierarquia celestial divina de Deus é de milhares. É de milhares, é incalculável. É de milhares. Só que é milhares de santos. Só que é milhares de anjos poderosos. Só que é milhares de seres poderosíssimos, ao ponto de um só dele vir e te ajudar. Como diz a Escritura, eis que um só anjo disse para Satanás: Satanás, o Senhor te repreende. O que um só anjo de Deus, um só, disse para o chefe do Hades? Disse: o Senhor te repreende. Agora, se um só anjo de Deus disse para o chefe do Hades, aquele que é um carvão torrado, sem vida, o Senhor te repreende. Agora imagine aqui, milhões e milhares de milhares. Por isso que você tem que prestar atenção. Não se pode comprar Deus com o seu dinheiro, com o seu dízimo, com o seu sacrifício. Isso é coisa do diabo. As pessoas tentam lubriar você. Eu amo quando eu vejo um pregador, seja apóstolo, bispo, padre, seja
pastor, missionário, profetas e profetisas. Eu amo quando vejo alguém dizendo assim, irmão, dê a Deus com amor. Você quer ajudar a Deus? Ajude com amor. Ajude com amor, porque tudo que é feito sem amor é pecado. Você quer ajudar a obra de Deus? Dê aqui um valor, mas dê com amor. Não dê com arrogância, com ignorância, tentando comprar Deus. Mas quando eu vejo uns bandos de miseráveis tentando, olha, dá aqui que Deus vai abrir a porta, como se Deus fosse servo deles, isso me deixa triste. Quando eu vejo pregadores dizendo, olha, venda sua casa e dá para Deus que Deus vai te dar tudo, isso é de uma tristeza imensa. Mas aqui na palavra de Deus que não é corrompida, na palavra de Deus que é santa, a palavra de Deus que mesmo que os homens possam tentar corromper, ela é incorruptível, ela permanece santa. Para aqueles que querem que ela seja santa, diz assim: há anjos no céu, numerosos, de milhões, de milhões, de milhares, de milhares. Em vez de você tentar comprar Deus, por que você não pede a Deus, Deus envia um anjo para me ajudar? Em vez de você tentar comprar Deus como os homens tentam fazer com você, não seria mais fácil você dizer, Deus, há milhões de anjos aí, Deus, diante do céu, envia um para me ajudar. Não seria mais fácil você fazer isso? Não seria mais conveniente e melhor e agradável fazer tais coisas? Então vamos prosseguir a leitura. Que com grande voz dizia, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Veja, ouça, entenda, aqui atrás de mim tem um telão. Se você observar na leitura que eu acabei de dizer, mediante o que está escrito assim, que com grande voz dizia quem? Milhares de milhares de milhões de milhões, todos eles dizia, digno é o Cordeiro, o nosso Jesus Cristo, que foi morto, aquele que abriu os braços na cruz, de receber o poder, aquele que é digno de receber o poder, conforme está escrito, todo poder e autoridade foi dada a Jesus Cristo, no céu e na terra, no céu, no universo, na terra onde nós habitamos. Riqueza, poder, sabedoria, força, honra e glória e ações de graça. Por que Jesus Cristo, glórias a Deus, irmãos, eu estou aqui, olha, só Jesus na minha vida para aguentar o grito que eu quero dar, um glória a Deus. Mas como eu estou aqui gravando, eu não posso dar um glória a Deus, porque aí vai estourar todos os microfones que está aqui disponível na minha frente. Mas eu posso simplesmente ir lá em João capítulo 19, aleluias, no versículo 30, aleluias de novo, e eu simplesmente posso ler um versículo para você que está escrito em João, capítulo 19, versículo 30, que está escrito assim. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, essa palavra é maravilhosa, é a palavra mais importante da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse não houve uma palavra tão viva e eficaz para nós seres humanos. Não houve. Não há dízimo, não há oferta, não há sacrifício, não há propósito, não há campanha, não há nada deste mundo. Nada que se compara a esse versículo e esse poder. E quando Jesus, tomando o vinagre, disse, está consumado. Ele disse, irmãos, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito a Deus. Se você correr para o universo, comprar uma nave ir lá nos Estados Unidos ou em algum país, comprar uma nave, uma passagem para o universo, subir até a Lua, ir para Marte ou algum planeta, você for morar lá, de lá ele fará você descer.
Se você comprar um submarino do mais potente possível e descer às profundezas do mar, de lá ele vai mandar você subir. Por quê? Porque está consumado. Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Jesus é o princípio, é o fim. Jesus é tudo para todos. Basta você o aceitá-lo. Eita, irmãos e amigos. Apocalipse capítulo 5, irmãos, é o que nós estamos lendo. Porque ele disse: é digno de receber aquele que inclinou a cabeça numa cruz e olhando para Deus disse: está consumado, e reclinando a cabeça entregou a sua alma, o seu espírito. A esse foi dado poder, a esse foi dado riqueza, a esse foi dado sabedoria, força, honra, glória e ação de graça. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Vamos para o 13. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que nela há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dada ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. Ai, que maravilha, irmãos. Vamos para Lucas capítulo 19, o que está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 40. Lucas 19, versículo 40. Aí diz assim: Jesus dizendo, e respondendo ele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aleluias. E respondendo ele, disse-lhe: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. No versículo anterior a esse, disseram os homens, a multidão, alguns fariseus, mestres, responderam: cale, fala para o povo calar. Eles estão gritando: Hosana, Hosana, Hosana ao rei, Hosana, Hosana, Hosana ao rei, Hosana, aleluia, Yeshua, Yeshua, Hosana, Yeshua. Ele diz: Hosana a Jesus, Hosana ao Senhor, Hosana ao Filho de Deus. E Jesus Cristo disse, aí ele disse: Senhor, manda calar esses homens. Aí Jesus responde, e disse Jesus: se ele vos calarem, se esses que estão gritando e louvando a Deus calarem, as próprias pedras clamarão. Aí chegamos diante do Apocalipse capítulo 5, versículo 13. E diz assim o versículo 13: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja todas ações de graça, honra e glória e poder para todo o sempre. Olha para mim aqui. Se você não dá glórias a Jesus Cristo, o Filho de Deus, os pássaros darão. Se você não dá glória ao Filho de Deus, Jesus, os peixes darão. Se você não dá glórias ao Filho de Deus, Jesus, as feras dos campos darão. Se você não dá glória ao Filho de Deus, a Jesus, os animais domésticos darão. Se você não dá glória ao Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que abriu os braços na cruz, todos seres vivos darão. E mais ainda eu direi:
até as pedras que não respiram mediante ao ar do oxigênio que nós, seres humanos, respiramos, elas darão louvor e honra e glória. Agora, se você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo aqui através desse canal no YouTube, você tem a oportunidade na vida. Deus está lhe dando uma oportunidade. Não é você que você é merecedor, não. É Deus que está te dando essa oportunidade de você estar com Ele, viver com Ele, morar com Ele, viver a eternidade com Ele. O que vai acontecer lá? Se você vai viajar pelo espaço, se você vai ficar sempre na terra ou em algum lugar, aí cabe a Ele. Mas Ele está te dando a oportunidade de você viver com Ele, salvo, mediante o arrependimento do sangue de Cristo que lava o teu pecado, que nos lava. Entregue sua vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só Ele, somente a Ele, porque está escrito: ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo, o seu Filho. Vamos para o versículo seguinte. E diz assim: e os 4 animais dizia Amém. E os 24 anciãos, prostrando-se, adoraram aos que vive para todo o sempre. Que vive para todo o sempre. Aí vamos para o último versículo, mediante Filipenses. Vamos ver o que está escrito em Filipenses 2, versículo 10. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Quando eu pedi para vocês, olha para mim aqui, quando eu pedi para vocês entregar vossas vidas para Jesus Cristo, quando eu pedi para vocês entregar os seus caminhos para Jesus Cristo, é porque não tem para onde correr. Porque está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Agora tem uma questão aí. Você pode dobrar os joelhos, seus joelhos, para Jesus Cristo com amor, dobrando por livre e espontânea vontade, dobrando o vosso joelho, querendo agradar a Deus com amor, porque nenhum poder é maior do que o amor. Como diz Paulo, eu posso falar várias línguas, mas se eu tiver amor, eu não serei nada. Eu posso ter maior poder, mas se eu não tiver amor, nada sou. Se você dobrar o joelho para Jesus Cristo, confessando e adorando e buscando com amor, eu te garanto que será agradável você entrar, sair e achar pastagem, porque está escrito: todo aquele que vem a mim, entre e sai e achará pastagem. Como está escrito: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Se você vier a Jesus com amor, os seus joelhos dobrados com amor, aí eu te garanto que você será uma pessoa eternamente feliz. Agora, se você dobrar os seus joelhos na base da justiça de Deus, se você dobrar o seu joelho na justiça de Deus, na ira mediante o cálice que está transbordando de Deus, aí, meus irmãos, como diz a Bíblia, até os demônios dobram o joelho para Jesus. Lembra do que está escrito? Filho de Deus, vieste nos atormentar antes da hora. E aí, irmãos e amigos, como que você vai dobrar o joelho para Deus, para Jesus Cristo? Com amor ou com dor? Porque todos nós iremos diante de Deus. Alguns irá com amor, sorrindo e cantando louvores. Outros irão com ranger
e choro e lamentações. Por favor, faça a melhor escolha. Faça a melhor escolha. Queridos, amados amigos e irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Se inscreva no canal, @Semeando Unção, compartilhe com os parentes, com os amigos. Por favor, siga este canal no YouTube, Igreja Apostólica Semeando Unção. Um abraço, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Sou o missionário Manolito Mota Barbosa, conhecido como Missionário Barbosa. Alguns me chamam de Manolito, outros chamam de Barbosa. Para mim, tanto faz. Se você aceitar Jesus, isso é o que interessa. Um beijo, um abraço, que Deus abençoe a todos. Tchau, vocês aqui do YouTube. Deixa eu cancelar a live aqui do YouTube, encerrar.